Imagine perder tudo o que define quem você é. Como recomeçar quando o mundo parece tirar de você sua maior paixão? Essa é a história de um pianista brilhante que perdeu as mãos, mas encontrou a inspiração para viver novamente nos gestos simples e gentis de sua faxineira. Você acredita que o amor pode surgir nos momentos mais improváveis? Neste vídeo, você vai descobrir como a música, o amor e a força de vontade podem transformar até as maiores adversidades em um novo começo. Será que você também daria uma segunda chance à vida, mesmo quando tudo parece perdido? Deixe seu comentário. O que você faria se enfrentasse uma perda tão grande? Curta o vídeo se você acredita que o amor pode mudar tudo. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes e inspiradoras. Alexandre Costa era um nome que fazia tremer as paredes das mais prestigiadas salas de concerto do mundo. Sua habilidade no piano não era apenas técnica, mas mágica, transformando notas em sentimentos tão profundos que deixavam plateias inteiras em lágrimas. Para muitos, ele era uma lenda viva, um prodígio inalcançável, um homem que parecia ter nascido para fazer música. Mas agora, aquela casa que um dia ecoava com melodias vibrantes estava mergulhada em silêncio. Desde o acidente que o roubara de suas mãos, Alexandre não era mais o mesmo. As próteses que lhe haviam sido oferecidas não eram solução, geram lembranças constantes do que ele tinha perdido. Ele se isolou em sua mansão, um lugar vasto e vazio, que parecia refletir o estado de sua alma. A rotina de Alexandre era dolorosamente repetitiva. Ele passava os dias trancado em seu escritório, ouvindo gravações antigas de suas performances. Cada nota tocada por ele mesmo era um lembrete cruel de tudo o que havia perdido. Às vezes, ele colocava as mãos, ou o que restava delas, sobre o piano, sentindo a textura fria das teclas, mas nunca se atrevia a pressioná-las. Foi nesse ambiente de desolação que Maria Clara entrou. Ela era contratada como faxineira, uma mulher simples, no início dos 30 anos, com um sorriso que parecia conter a promessa de dias melhores. Maria Clara tinha uma filha pequena e precisava do emprego, mas desde o primeiro dia, ficou evidente que ela não era apenas uma empregada comum. Havia algo em sua presença que parecia perturbar o silêncio sufocante da mansão. Quando Maria Clara começou a trabalhar, Alexandre não prestou atenção nela. Para ele, ela era apenas mais uma pessoa que vinha e ia, cuidando de tarefas que ele não conseguia realizar. Mas Maria Clara notava Alexandre. Ela via o homem por trás da fama, por trás do isolamento, e sentia uma profunda tristeza por ele. Não era apenas um músico que havia perdido sua arte, era um homem que parecia ter perdido sua razão de viver. Naquela manhã, Maria Clara estava limpando o grande salão principal. O lugar tinha um piano de cauda preto que dominava o ambiente, com uma presença tão imponente quanto a de Alexandre. Ela não resistiu e passou os dedos pelas teclas, produzindo um som suave que parecia ecoar na vastidão do salão. Foi um som tão inesperado que Alexandre, que estava no andar de cima, ouviu e desceu as escadas com passos firmes. "O que você está fazendo?" Ele perguntou, com a voz afiada como uma lâmina. Maria Clara virou-se rapidamente, assustada por ter sido pega. Ela segurou o pano de limpeza com força, mas tentou disfarçar o nervosismo. "Desculpe, senhor. Não pude evitar. O piano é tão lindo. Eu só queria sentir como era tocá-lo." Alexandre estreitou os olhos, estudando-a. Por um momento, pensou em mandá-la embora, mas algo em sua expressão o desarmou. Havia uma sinceridade em suas palavras que ele não esperava. "Não toque nele novamente. Esse piano não é para amadores." Ele disse, virando-se e saindo. Maria Clara ficou parada por alguns segundos, sentindo uma mistura de vergonha e irritação. Ela não era uma pianista, mas por que ele precisava ser tão rude? Ao mesmo tempo, ela percebeu que havia algo naquele homem que ia além da arrogância. Ele estava sofrendo. Nos dias seguintes, Maria Clara continuou seu trabalho, mas agora ela estava mais atenta ao que acontecia na mansão. Ela percebeu que Alexandre passava horas em seu escritório, saindo apenas para refeições rápidas. À noite, ele caminhava pelo jardim, olhando para o céu como se procurasse respostas que nunca vinham.
Um dia, enquanto limpava a biblioteca, Maria Clara encontrou uma prateleira cheia de partituras e livros sobre música. Ela pegou uma partitura com cuidado, observando as notas que pareciam dançar no papel. Ela não entendia completamente, mas sabia o suficiente para reconhecer que aquelas eram composições de Alexandre. Seu nome estava assinado no canto inferior de cada página. Você gosta de fuçar onde não deve, não é? A voz dele soou atrás dela, fazendo-a pular. Ela se virou rapidamente, segurando a partitura como se fosse um tesouro. Eu estava curiosa. Suas composições são lindas. Eu não sabia que você escrevia. Alexandre cruzou os braços, olhando para ela com um misto de irritação e curiosidade. E o que exatamente você sabe sobre música? Maria Clara sorriu, com um brilho nos olhos que ele não esperava. Não muito. Mas sei o suficiente para sentir quando algo é especial. E isso é especial. Por um momento, o olhar de Alexandre suavizou. Ele estava acostumado com elogios, mas o jeito simples e direto de Maria Clara era diferente. Não havia bajulação, apenas sinceridade. Maria começou a perceber pequenas mudanças em Alexandre. Ele não era mais tão frio quanto antes, embora ainda mantivesse uma distância emocional. Certo dia, enquanto limpava o salão principal, ela começou a assobiar uma melodia que havia ouvido em uma das gravações de Alexandre. Ele passou por ela e parou por um instante, reconhecendo a música. Você tem um ouvido bom. Ele comentou, sem olhar diretamente para ela. Maria Clara sorriu, surpresa pelo comentário. Obrigada. É uma melodia linda. Difícil não gostar. Alexandre ficou parado por alguns segundos antes de sair, mas aquela interação, por mais breve que fosse, era um progresso. Ele estava começando a notar Maria de verdade, não apenas como uma funcionária, mas como alguém que poderia ver além de sua dor. Naquela noite, Alexandre estava sozinho no salão principal. Ele se sentou no banco do piano, algo que não fazia há meses. Colocou as próteses nas mãos e, com hesitação, pressionou uma tecla. O som ecoou no salão, trazendo consigo uma onda de emoções que ele havia tentado suprimir. Ele começou a tocar lentamente, testando os movimentos, mas logo parou, frustrado. Enquanto ele lutava contra suas limitações, Maria Clara estava no corredor, ouvindo. Ela não sabia se deveria interromper, mas decidiu arriscar. Não importa se está perfeito ou não. O importante é que você está tentando. Alexandre olhou para ela, surpreso por sua presença. Mas, em vez de mandá-la embora, ele suspirou. Você não entenderia. Maria Clara entrou no salão, aproximando-se com cuidado. Talvez não. Mas sei que a música não está apenas nas mãos. Está aqui. Ela apontou para o coração dele. Alexandre ficou em silêncio, mas aquelas palavras ficaram com ele. Elas foram a primeira faísca de esperança em um mundo que ele acreditava estar perdido. Enquanto a noite caía sobre a mansão, Alexandre começou a perceber que, talvez, a música não tivesse desaparecido completamente de sua vida. Talvez, com a ajuda de Maria, ele pudesse encontrar uma nova forma de expressá-la. E, sem que ele percebesse, algo mais estava começando a nascer, uma conexão que ia além da música, além das palavras. Era algo que poderia mudar tudo. A mansão de Alexandre continuava envolta em um silêncio quase reverencial, como se os ecos das melodias que um dia encheram aquele espaço ainda estivessem escondidos nas paredes. Maria Clara, no entanto, começava a quebrar esse silêncio de maneiras inesperadas. Não intencionalmente, mas apenas sendo ela mesma. Cada gesto, cada sorriso tímido, parecia trazer uma pequena rachadura na fortaleza emocional que Alexandre havia construído ao seu redor. Naquela manhã, enquanto a luz do sol atravessava as janelas altas do salão principal, Maria Clara passou a limpar a área ao redor do imponente piano de cauda. Ela sempre sentiu uma espécie de magnetismo em relação ao instrumento, mas depois da última interação com Alexandre, ela hesitou em tocar suas teclas novamente. Contudo, a curiosidade persistia.
Ela passou os dedos pelo acabamento reluzente do piano, lembrando-se da maneira como Alexandre a havia repreendido na primeira vez que o tocou. Mas, ao mesmo tempo, lembrou-se do olhar que ele lhe lançou. Mais do que irritação, havia algo como tristeza profunda. Era como se ele estivesse dividido entre proteger o que restava de sua arte e confrontar o vazio que aquele piano agora representava. Do outro lado da mansão, Alexandre estava no escritório, mas sua mente estava longe dos papéis e contratos à sua frente. Ele não conseguia parar de pensar no som das teclas tocadas por Maria Clara. Não era a melodia em si, mas o gesto, a ousadia e a inocência que o intrigavam. Ela não sabia o que aquele piano significava para ele, e, talvez, fosse justamente por isso que ela parecia tão livre perto dele. Frustrado consigo mesmo, Alexandre levantou-se e foi até a varanda do escritório, onde a vista do vasto jardim costumava oferecer algum alívio. Mas nem mesmo o verde vibrante parecia capaz de acalmar os pensamentos que Maria Clara havia despertado. Por que ela me afeta tanto? Ele se perguntou, apertando as mãos prostéticas com força. Era como se a simples presença dela tivesse começado a preencher os cantos escuros de sua mente, onde ele havia guardado todas as suas mágoas. Enquanto Alexandre tentava se concentrar, Maria Clara continuava no salão principal. Ela não resistiu à tentação por muito tempo. Lentamente, sentou-se no banco do piano, sentindo o couro macio sob si. Suas mãos hesitaram, mas ela finalmente pressionou algumas teclas, criando uma melodia simples, desajeitada, mas cheia de vida. A música ecoou pelo salão, subindo pelas escadas e alcançando os ouvidos de Alexandre. Ele congelou por um momento, os olhos se fechando involuntariamente enquanto ouvia as notas. Não era perfeita. Não era técnica. Mas era real. Incapaz de resistir, ele desceu as escadas, os passos firmes ecoando pela casa. Quando chegou ao salão, encontrou Maria Clara de olhos fechados, completamente imersa na melodia que criava. Por um momento, ele ficou parado, apenas observando. Havia algo nela que parecia tão diferente de tudo o que ele conhecia. Mas o momento foi interrompido quando ela abriu os olhos e o viu. Senhor Costa. Eu sinto muito. Não queria invadir seu espaço. Ela se levantou rapidamente, quase tropeçando no banco do piano. Alexandre cruzou os braços, observando-a com aquele olhar intenso que ela ainda não conseguia decifrar completamente. Por que você insiste em tocar esse piano? Ele perguntou, a voz firme, mas sem a dureza de antes. Maria Clara hesitou, mas finalmente respondeu. Porque é lindo. Porque sinto que ele merece ser tocado, não importa o quão perfeito ou imperfeito seja. As palavras dela o atingiram como uma onda. Ele queria discordar, queria dizer que o piano só deveria ser tocado por alguém capaz de fazer jus à sua grandeza. Mas, pela primeira vez, ele percebeu que talvez estivesse errado. Você sabe que esse piano já foi tocado pelas mãos dos maiores músicos do mundo? Ele perguntou, sentando-se no banco, sem olhar para ela. Maria Clara assentiu, mas respondeu com uma sinceridade desarmante. Eu sei. Mas acho que, às vezes, a música não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser verdadeira. Alexandre olhou para ela, surpreso com a profundidade de suas palavras. Ele passou as mãos pelas teclas, sem pressioná-las. É fácil dizer isso quando você não tem algo a perder. E você acha que eu não tenho? Ela respondeu, cruzando os braços. Só porque minha vida não está nos holofotes não significa que não tenho meus próprios medos e perdas. Alexandre ficou em silêncio por um momento. Ele nunca havia pensado em Maria Clara como alguém com uma vida complexa. Para ele, ela era apenas a empregada, alguém que fazia parte do cenário da casa. Mas agora, ele começava a vê-la de maneira diferente. Então me diga, Maria Clara. O que você perdeu? Ela hesitou, mas acabou respondendo. Meu sonho. Quando minha filha nasceu, eu deixei tudo de lado para cuidar dela. Não me arrependo, mas, às vezes, me pergunto como seria se tivesse continuado. E qual era o seu sonho? Eu queria ser professora de música.
Ela sorriu, um sorriso melancólico. Mas agora, tudo o que posso fazer é assobiar enquanto limpo. Alexandre sentiu algo se mexer dentro dele. Pela primeira vez, ele percebeu que não era o único na casa que tinha desistido de algo importante. Talvez fosse por isso que ela o entendia tão bem. Depois daquela conversa, algo mudou entre eles. Alexandre começou a observar Maria Clara com mais atenção. Ele a via assobiando enquanto limpava, ou a ouvia cantarolar baixinho, e algo dentro dele começava a se suavizar. Um dia, enquanto ela limpava a biblioteca, ele entrou de surpresa, segurando uma partitura. Se você queria ser professora de música, por que não tenta ensinar alguém agora? Maria Clara o olhou, surpresa. Ensinar? Quem? Ele deu um sorriso leve, algo raro de se ver. Eu. Ela riu, achando que ele estava brincando. Mas o olhar de Alexandre dizia o contrário. Ele estava sério. Você não precisa disso. É um músico brilhante. O que eu poderia ensinar a você? A música que você sente. A música que eu esqueci. As palavras dele ficaram no ar, cheias de significado. Maria Clara sentiu o coração acelerar. Talvez ela não fosse apenas uma empregada naquela casa. Talvez ela fosse algo mais. Algo que Alexandre precisava desesperadamente. Naquela noite, Alexandre sentou-se ao piano novamente, mas desta vez não estava sozinho. Maria Clara estava ao seu lado, guiando-o enquanto ele pressionava as teclas com suas próteses. Não era perfeito, mas era um começo. E, pela primeira vez em muito tempo, Alexandre sentiu que talvez, apenas talvez, a música pudesse voltar à sua vida. Os dias na mansão Santorini começaram a ganhar um ritmo diferente. Desde a noite em que Alexandre permitiu que Maria Clara se sentasse ao piano com ele, algo novo havia florescido. Não era exatamente música ainda, mas era o início de algo que nenhum dos dois sabia definir. Maria Clara, com sua energia calorosa e presença constante, parecia estar rompendo as barreiras que Alexandre havia construído ao redor de si mesmo. Alexandre, por outro lado, estava começando a perceber que talvez o vazio que sentia não fosse tão imutável quanto imaginava. Mas isso não o impedia de lutar contra a própria vulnerabilidade. A ideia de depender emocionalmente de outra pessoa ainda o assustava profundamente. Naquela manhã, Maria Clara estava no salão principal, limpando as grandes janelas de vidro que deixavam o sol inundar o espaço. A luz refletia nas teclas do piano de cauda, dando-lhes um brilho quase celestial. Ela lançou um olhar para o instrumento, como fazia todos os dias, mas desta vez havia algo diferente. Ela não via mais o piano apenas como símbolo de um passado quebrado de Alexandre, ela começava a enxergá-lo como uma ponte para algo novo. Enquanto trabalhava, Maria Clara começou a cantarolar baixinho. Era uma melodia simples, mas comovente, algo que ela costumava cantar para sua filha quando esta era menor. O som flutuou pelo ar e alcançou Alexandre, que estava no andar de cima. Ele parou de ler os papéis à sua frente e inclinou a cabeça, ouvindo. A voz de Maria Clara tinha algo de especial. Não era treinada, mas era honesta, carregada de emoções cruas e sinceras. Ele desceu as escadas lentamente, guiado pela melodia, e a encontrou de costas, ainda limpando as janelas. Você sempre canta enquanto trabalha? Ele perguntou, interrompendo-a. Maria Clara se virou rapidamente, surpresa por vê-lo ali. Ah, desculpe, Sr. Costa. Eu nem percebi que estava cantando. É um hábito que eu tenho. Alexandre deu um leve sorriso, algo que ainda era raro, mas que começava a aparecer com mais frequência. Não precisa se desculpar. É diferente. Faz esta casa parecer menos vazia. Maria Clara sentiu o rosto corar. Aquilo era um elogio? Vindo de Alexandre, parecia ser o mais próximo disso. Alexandre passou os dias seguintes observando Maria Clara mais atentamente. Ele não fazia isso de forma intencional, mas parecia incapaz de ignorar sua presença. Havia algo nela que o intrigava. Ela não era uma musicista, não entendia as complexidades de partituras ou técnicas, mas, de alguma forma,
ela entendia a essência da música melhor do que ele naquele momento. Uma noite, Alexandre desceu até o salão principal e encontrou Maria Clara parada ao lado do piano. Ela não estava tocando, mas sua mão estava pousada sobre ele, como se pudesse sentir as histórias que o instrumento guardava. Está curioso sobre o que ele diria se pudesse falar? Alexandre perguntou, sua voz ecoando pelo salão vazio. Maria Clara deu um pequeno salto e virou-se para ele. Na verdade, sim. Eu estava pensando em todas as pessoas que devem ter tocado este piano, e como ele deve guardar um pedacinho delas. Alexandre caminhou até o piano, passando a mão pelas teclas. Este piano já foi o centro de tudo para mim. Era a única coisa que fazia sentido. Agora, parece que ele está tão vazio quanto eu. Maria Clara olhou, surpresa pela honestidade inesperada. Ela hesitou antes de falar. Talvez ele só esteja esperando você voltar. Alexandre soltou um leve riso, mas havia tristeza nele. E se eu não puder voltar? E se eu não for mais capaz de tocá-lo como antes? A música não é sobre perfeição, Alexandre. É sobre o que você sente. Eu ouvi você tocando na outra noite. Não importa se não era perfeito. Era real. E isso é o que importa. As palavras dela ficaram pairando no ar. Alexandre queria contestá-las, mas não conseguiu. Em vez disso, ele sentou-se no banco do piano e gesticulou para que ela se aproximasse. Maria Clara hesitou, mas acabou sentando-se ao lado dele no banco. Alexandre colocou as próteses sobre as teclas e respirou fundo antes de pressionar uma nota. O som foi claro e puro, mas ele não continuou. Eu me sinto desajeitado. Como se não fosse eu tocando. Maria Clara colocou a mão sobre a dele, surpreendendo-o. Então vamos tocar juntos. Só por diversão. Ela pressionou uma tecla e olhou para ele, incentivando-o a fazer o mesmo. Relutante, ele respondeu com outra nota. Assim, começaram a criar uma melodia simples, quase infantil, mas que encheu o salão de vida. Não era algo que impressionaria uma plateia, mas para eles, naquele momento, era perfeito. Quando terminaram, Maria Clara riu suavemente. Não foi tão ruim, foi? Alexandre olhou para ela, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que achava ter perdido para sempre: esperança. Mais tarde, naquela noite, Alexandre surpreendeu Maria Clara ao aparecer na cozinha enquanto ela preparava algo para comer. Ele estava vestindo roupas mais casuais, algo raro para ele, e parecia menos rígido do que de costume. Eu nunca agradeci você por tudo o que tem feito. Não só pelo trabalho, mas por me aguentar. Maria Clara riu, mas ficou tocada pelas palavras dele. Eu não estou aguentando você, Alexandre. Estou apenas tentando ajudar. Todo mundo precisa de ajuda às vezes. Os dois se sentaram à mesa, compartilhando uma refeição simples, mas significativa. Foi um momento de conexão que nenhum deles esperava, mas que ambos precisavam desesperadamente. Nos dias que se seguiram, Alexandre começou a praticar no piano novamente, com Maria Clara sempre por perto, oferecendo apoio. Ela não era uma professora, mas sua presença era tudo o que ele precisava para continuar tentando. Um dia, enquanto tocava, ele olhou para ela e disse: Você sabe que está mudando minha vida, não sabe? Maria Clara corou, mas sorriu. Acho que é você quem está mudando a sua vida, Alexandre. Eu só estou aqui para te lembrar do que você é capaz. Naquele momento, Alexandre percebeu que talvez Maria Clara fosse mais do que apenas uma presença na sua vida. Talvez ela fosse o que ele estava esperando sem saber. A luz do dia entrou pelas enormes janelas do salão principal da mansão, iluminando os móveis luxuosos e as cortinas pesadas. Maria Clara estava de pé, como fazia todos os dias, pronta para começar sua rotina de limpeza. No entanto, o clima na casa havia mudado. Desde que Alexandre começou a tocar novamente, mesmo que de forma hesitante, parecia que uma nova energia fluía por aqueles corredores. E Maria Clara sabia que tinha sido parte disso. Mas naquele dia, algo estava diferente.
Havia uma tensão palpável no ar, algo que ela não conseguia identificar. Ela começou a limpar as superfícies do salão, tentando ignorar a sensação incômoda, mas seu instinto dizia que algo estava prestes a acontecer. No andar de cima, Alexandre estava no escritório, olhando para uma pilha de partituras antigas que ele havia encontrado na biblioteca. Eram composições dele, criadas em um momento de inspiração e liberdade. Agora, aquelas folhas pareciam o peso de um passado que ele não sabia como revisitar. Ele pegou uma das partituras e passou os dedos pelas notas, sentindo a familiaridade dolorosa do que havia perdido. Sua mente voltou para os momentos com Maria Clara ao piano. Ela o fazia sentir que talvez houvesse um caminho de volta para a música, mas a dúvida ainda o corroía. Ele sabia que precisava tentar, mas o medo de falhar era uma sombra constante. Você nunca vai ser o mesmo. Por que continuar tentando? Ele sussurrou para si mesmo, a voz carregada de frustração. Foi nesse momento que ele ouviu a voz de Maria Clara cantando no salão. Não era alta, nem melodiosa, mas havia algo de genuíno nela que sempre o chamava. Ele deixou a partitura de lado e desceu as escadas, movido por algo que nem ele mesmo entendia. Ao entrar no salão, Alexandre encontrou Maria Clara terminando de limpar o piano. Ela estava prestes a sair quando o viu se aproximar. Ele parecia diferente, mais tenso do que de costume. Bom dia, Sr. Costa. Posso ajudar em alguma coisa? Ele hesitou por um momento, mas então se aproximou do piano e se sentou no banco. Colocou as próteses nas teclas e olhou para ela. Preciso que me diga a verdade. Estou desperdiçando meu tempo tentando voltar a tocar? Maria Clara piscou, surpresa pela pergunta. Ela se aproximou lentamente e sentou-se ao lado dele no banco. Por que você acha que está desperdiçando seu tempo? Você já tocou coisas lindas desde que começou a tentar de novo. Mas não é a mesma coisa. Nunca vai ser. Ele disse, pressionando algumas teclas de forma hesitante. Eu não sou o mesmo. Maria Clara observou o homem à sua frente. Ele parecia tão perdido, tão envolto em sua própria dor, que ela sentiu uma onda de compaixão. Colocou a mão suavemente sobre a dele. Você não precisa ser o mesmo, Alexandre. Talvez você possa ser algo ainda melhor. Ele olhou para ela, surpreso pelas palavras. Havia algo na sinceridade de Maria Clara que o fazia querer acreditar nela, mas as dúvidas ainda eram fortes demais. Ele tentou tocar uma melodia simples, mas as próteses não se moveram como ele queria. As notas saíram erradas, e ele empurrou o banco para trás com frustração, levantando-se. Está vendo? Isso é inútil. Maria Clara se levantou também, determinada a não deixá-lo afundar na própria frustração. Não é inútil. Você está tentando, e isso é mais do que muitas pessoas fariam. Você está lutando, Alexandre. Isso é o que importa. Ele balançou a cabeça, passando as mãos pelos cabelos. Lutar não é suficiente. Eu era o melhor. Agora, sou só um homem tentando reviver algo que está morto. Maria Clara segurou o braço dele, forçando-o a olhar para ela. Nada está morto. Não enquanto você continuar tentando. E você tem alguém ao seu lado agora. Não precisa fazer isso sozinho. O olhar de Alexandre suavizou ao ouvir aquelas palavras. Mas antes que pudesse responder, algo dentro dele quebrou. Pela primeira vez, ele deixou a fachada cair. Você sabe o que é perder tudo o que define quem você é? Minha vida era música. Era tudo o que eu tinha. E agora, não tenho nada. Maria Clara sentiu o coração apertar. Ela sabia que ele estava sofrendo, mas nunca o tinha ouvido expressar tão claramente. Ela respirou fundo antes de responder. Você ainda tem muito, Alexandre. Talvez não seja exatamente o que você tinha antes, mas você tem algo mais agora. Você só precisa aprender a ver isso. Ele olhou para ela, os olhos brilhando com algo que ela não conseguia decifrar completamente. Havia dor, sim, mas também havia um vislumbre de esperança.
Naquela tarde, Alexandre fez algo que não fazia há meses. Ele decidiu sair da mansão. Pediu que Rodrigo, seu assistente de confiança, o levasse a uma loja de música. Maria Clara ficou surpresa com a decisão, mas não quis questioná-lo. Na loja, Alexandre pediu para ver instrumentos adaptados. Ele sabia que não poderia tocar da mesma forma que antes, mas talvez pudesse encontrar algo que o ajudasse a expressar a música que ainda estava dentro dele. Quando voltou para casa, trouxe consigo um teclado eletrônico. Não era o piano de cauda imponente que dominava o salão, mas era um passo em direção ao recomeço. Naquela noite, Alexandre sentou-se ao teclado no salão principal. Maria Clara ficou ao lado dele, como sempre, oferecendo seu apoio silencioso. Ele começou a pressionar as teclas, experimentando os sons e as texturas. Desta vez, a música veio. Não era perfeita, mas era dele. Era algo novo, algo que ele nunca tinha feito antes. Maria Clara sorriu, os olhos brilhando com orgulho. Eu disse que você podia fazer isso. Ela disse suavemente. Alexandre olhou para ela, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo próximo da felicidade. Acho que você estava certa. Talvez eu ainda tenha algo para dar. Maria Clara riu, colocando a mão sobre a dele. Eu sabia que você tinha. Só precisava de alguém para te lembrar disso. Enquanto a música preenchia o salão, os dois se olharam, compartilhando um momento que parecia prometer algo mais. Era o começo de uma nova melodia, não apenas na música, mas em suas vidas. O céu da manhã estava cinzento, refletindo um clima mais frio e introspectivo dentro da mansão. Apesar do avanço que Alexandre tinha feito nos últimos dias, ainda havia um peso em seu coração. Ele sabia que, mesmo com os pequenos passos que estava dando, o medo do fracasso ainda o perseguia. Mas algo havia mudado, ele não estava mais sozinho. Maria Clara parecia estar ao seu lado em cada momento, como uma presença silenciosa que ele nem sabia que precisava. Naquela manhã, enquanto Alexandre estava em seu escritório revendo algumas partituras antigas, Maria Clara trabalhava na limpeza do salão principal. Mas, desta vez, seu trabalho parecia diferente. Cada movimento dela tinha um toque extra de cuidado, como se estivesse limpando não apenas o espaço físico, mas também as camadas de escuridão emocional que pareciam envolver o lugar. Ela sabia que Alexandre precisava de apoio, mas também sabia que ele era orgulhoso demais para pedir diretamente. Então, ela fazia o que podia, ficava perto, mas nunca invadia seu espaço. Quando Alexandre desceu ao salão principal, viu algo que o paralisou por um momento. Maria Clara estava novamente sentada ao piano, mas, desta vez, ela não estava apenas experimentando as teclas. Ela estava tocando uma melodia simples, mas carregada de emoção. Sua postura era desajeitada, e algumas notas saíam erradas, mas havia algo na forma como ela tocava que parecia atingir algo profundo dentro dele. Ele ficou em silêncio, observando-a. Por um momento, ele não era mais o pianista brilhante que havia perdido tudo. Ele era apenas um homem, vendo alguém colocar o coração em algo que ela claramente amava. Você não desiste, não é? Ele disse, finalmente quebrando o silêncio. Maria Clara se sobressaltou, suas mãos saindo rapidamente das teclas. Ela se levantou, visivelmente nervosa. Desculpe, Sr. Costa. Eu não devia. Continue. Ele interrompeu, surpreendendo até a si mesmo. Quero ouvir. Maria Clara hesitou, mas acabou voltando a sentar-se no banco. Ela começou a tocar novamente, e Alexandre sentou-se ao lado dela. Seus olhos estavam fixos em suas mãos, mas desta vez, ele não estava julgando sua técnica. Ele estava tentando entender como alguém que não tinha treinamento formal conseguia colocar tanta alma na música. Quando Maria Clara terminou, ela olhou para Alexandre, esperando algum tipo de crítica. Mas ele estava pensativo, como se estivesse processando algo. Você sabia que minha mãe me ensinou a tocar piano? Ele perguntou, sua voz baixa e quase melancólica. Maria Clara balançou a cabeça. Eu achava que você tinha começado com professores particulares.
Alexandre soltou um leve sorriso. Depois, sim. Mas foi minha mãe quem me ensinou as primeiras notas. Ela dizia que a música era uma linguagem universal, que podia expressar o que as palavras nunca conseguiriam. Quando ela morreu, o piano foi tudo o que me restou dela. Maria Clara sentiu o coração apertar ao ouvir aquilo. Ela nunca imaginou que a relação de Alexandre com a música fosse tão profundamente pessoal. Acho que ela ficaria orgulhosa de você, Alexandre. Mesmo agora, depois de tudo, você ainda carrega isso com você. Ele a olhou, e pela primeira vez, viu algo nos olhos dela que ele não sabia como descrever. Era como se ela entendesse sua dor de uma forma que ninguém mais entendia. Você deveria aprender de verdade. Ele disse de repente. Maria Clara piscou, confusa. O quê? Tocar piano. Eu posso te ensinar, se você quiser. Maria Clara riu nervosamente. Eu não sei se sou boa o suficiente para aprender de verdade. Além disso, você é um pianista brilhante. Eu só sou eu. Alexandre balançou a cabeça. Você é muito mais do que pensa. Se quiser, podemos começar hoje. Aquela tarde marcou o início de algo completamente novo para os dois. Alexandre assumiu o papel de professor, enquanto Maria Clara se tornou sua aluna. Ele começou ensinando as escalas básicas e algumas progressões simples, mas, para surpresa de ambos, ela pegava as coisas rapidamente. Enquanto ensinava, Alexandre percebeu algo que o surpreendeu. Ele estava redescobrindo sua própria paixão pela música. Ao ver Maria Clara se esforçando para aprender, ele começou a lembrar por que havia se apaixonado pela música em primeiro lugar. Não era apenas sobre técnica ou perfeição. Era sobre emoção, sobre conexão. Maria Clara, por outro lado, estava encantada por ver um lado completamente diferente de Alexandre. Ele era paciente e gentil enquanto ensinava, algo que ela nunca tinha visto antes. Cada vez que ela acertava uma sequência de notas, ele sorria, e aquele sorriso era como um prêmio para ela. Enquanto as aulas continuavam, os dois começaram a passar mais tempo juntos, não apenas no piano, mas também fora dele. Alexandre começou a convidar Maria Clara para jantar com ele na cozinha, algo que era impensável antes. Eles conversavam sobre suas vidas, suas esperanças e medos, e, lentamente, começaram a se conhecer de verdade. Uma noite, enquanto os dois estavam no jardim da mansão, Alexandre olhou para Maria Clara e disse algo que a pegou de surpresa. Eu não sei o que teria acontecido comigo se você não tivesse aparecido aqui. Maria Clara sorriu, mas havia um brilho de emoção em seus olhos. Eu não fiz nada de especial, Alexandre. Você é quem está fazendo tudo. Eu só estou aqui para te lembrar de quem você é. Ele balançou a cabeça. Você fez muito mais do que isso, Maria Clara. Você me deu um motivo para tentar novamente. Naquela mesma noite, enquanto Maria Clara estava prestes a sair do salão principal, Alexandre a chamou. Fique mais um pouco. Quero te mostrar algo. Ela voltou e sentou-se no sofá enquanto ele se aproximava do piano. Ele colocou as próteses e começou a tocar. Era uma melodia simples, mas havia algo incrivelmente poderoso nela. Cada nota parecia carregar a emoção crua que Alexandre sentia, e Maria Clara ficou completamente hipnotizada. Quando ele terminou, ele olhou para ela. Essa foi para você. Maria Clara não sabia o que dizer. Suas mãos estavam tremendo, e ela sentiu lágrimas se formando nos olhos. Alexandre, eu não sei o que dizer. Então não diga nada. Apenas saiba que, pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto vivo novamente. Os dois ficaram em silêncio, mas havia uma conexão entre eles que não precisava de palavras. Era algo que ambos podiam sentir, algo que estava crescendo mais forte a cada dia. Naquela noite, Maria Clara foi para casa sentindo-se diferente. Ela sabia que algo estava mudando entre ela e Alexandre, algo que nenhum dos dois podia negar. E, enquanto ele ficava na mansão, olhando para o piano, Alexandre sabia que a música que ele pensava ter perdido para sempre estava voltando. Mas, desta vez, ela não estava vindo de suas mãos.
estava vindo do coração. Aquela manhã começou com um silêncio diferente na mansão Santorini. O ar estava mais denso, carregado de sentimentos não ditos que pareciam crescer a cada interação entre Alexandre e Maria Clara. Desde o início das aulas de piano, a dinâmica entre os dois havia se transformado profundamente. Não era mais apenas um empregador e sua funcionária. Agora, havia algo mais, algo que nenhum dos dois ousava nomear. Maria Clara, como de costume, chegou cedo ao salão principal para limpar. Mas, enquanto passava o pano sobre as teclas do piano de cauda, seu coração estava inquieto. A melodia que Alexandre tocou para ela na noite anterior ainda ecoava em sua mente, acompanhada das palavras que ele disse. Ele estava mudando. Ela sabia disso. Mas o que ela não tinha certeza era como aquelas mudanças estavam afetando a si mesma. Enquanto Maria Clara trabalhava, a campainha ecoou pela mansão. Rodrigo, o assistente de Alexandre, foi atender a porta. Segundos depois, uma voz feminina preencheu o espaço. Eu vim ver Alexandre. Ele está. Maria Clara ergueu os olhos e viu uma mulher alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e um vestido que exalava sofisticação. Ela parecia deslocada naquele ambiente isolado, como se fosse um pedaço do mundo que Alexandre havia deixado para trás. Rodrigo conduziu a mulher até o escritório, onde Alexandre estava. Maria Clara observou de longe, com uma curiosidade que ela sabia que não deveria ter. Havia algo na presença daquela mulher que a deixou inquieta. Quem ela era? O que queria com Alexandre? No escritório, Alexandre recebeu a visitante com uma expressão que era uma mistura de surpresa e desconforto. Elisa. O que você está fazendo aqui? A mulher sorriu, mas havia uma pontada de ironia em sua expressão. Você não respondeu às minhas ligações. Achei que fosse necessário vir pessoalmente. Nós já discutimos tudo o que havia para discutir. Não vejo por que essa visita era necessária. Elisa ignorou o tom frio de Alexandre e sentou-se em uma cadeira de frente para ele. Eu ouvi dizer que você está tocando novamente. Achei que fosse só um boato, mas agora vejo que é verdade. Isso é bom, Alexandre. Estou feliz por você. Eu não preciso da sua aprovação. Se era isso que veio oferecer, pode ir embora. Ela balançou a cabeça, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Sempre tão fechado. Você sabe que não estou aqui para brigar. Estou aqui porque ainda me importo. Alexandre olhou para ela por um longo momento antes de se levantar e ir até a janela. Se realmente se importasse, teria ficado quando eu mais precisei. Mas você não ficou, Elisa. Você foi embora no momento em que a música deixou de ser algo que eu podia dar a você. As palavras dele ficaram pairando no ar, pesadas e cheias de mágoa. Elisa não respondeu imediatamente, mas seus olhos mostravam que ela sabia que ele tinha razão. Enquanto isso, no salão principal, Maria Clara tentava se concentrar em seu trabalho, mas sua mente continuava voltando para a visita inesperada. Ela não sabia o que estava acontecendo no escritório, mas sentia que Alexandre precisava dela mais do que nunca. Não era apenas uma intuição, já era uma certeza que vinha do fundo de seu coração. Quando Elisa finalmente saiu, Maria Clara percebeu o peso no rosto de Alexandre. Ele desceu as escadas lentamente, como se carregasse o mundo nos ombros, e se dirigiu diretamente para o piano. Sentou-se, mas não tocou. Apenas ficou ali, olhando para as teclas. Maria Clara se aproximou hesitante. Você está bem? Ele não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa. Você sabia que eu estava noivo? A pergunta pegou Maria Clara de surpresa. Ela balançou a cabeça, sem saber o que dizer. Elisa e eu íamos nos casar. Ela estava comigo antes do acidente, mas, depois que eu perdi as mãos, ela não conseguiu lidar com isso. Ela foi embora. Maria Clara sentiu uma onda de tristeza por Alexandre, mas também algo mais, uma pontada de raiva pela forma como ele havia sido tratado. Ela não merecia você, Alexandre. Se ela não conseguiu ver além do que você perdeu,
então ela nunca te amou de verdade. Alexandre olhou para ela, surpreso pela intensidade de suas palavras. Pela primeira vez, ele viu algo nos olhos de Maria Clara que ele não tinha notado antes, uma força silenciosa, uma determinação que parecia dizer que ela nunca o abandonaria. Maria Clara sentou-se ao lado dele no banco do piano, como já havia feito tantas vezes antes. Ela colocou a mão suavemente sobre a dele. Você não precisa provar nada a ninguém, Alexandre. Não a ela, nem a ninguém. O que importa é o que você quer para si mesmo. Ele olhou para ela, e por um momento, o peso em seu coração parecia um pouco mais leve. E o que eu quero? Eu nem sei mais. Então vamos descobrir juntos. Ela respondeu, o sorriso caloroso e sincero que ele tinha começado a amar. Maria Clara começou a pressionar algumas teclas do piano, criando uma melodia simples. Alexandre, relutante no início, começou a acompanhá-la. Eles tocaram juntos por vários minutos, e quando terminaram, ele a olhou com um sorriso raro. Você me surpreende, Maria Clara. Sempre consegue me fazer enxergar as coisas de uma forma diferente. Ela riu suavemente. Talvez porque eu acredito em você mais do que você acredita em si mesmo. Uma confissão não dita. Mais tarde, naquela noite, Alexandre e Maria Clara estavam no jardim da mansão. O ar estava fresco, e o som das folhas balançando ao vento criava uma melodia natural ao redor deles. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas apreciando a companhia um do outro. Eu não sei como agradecer por tudo o que você tem feito por mim. Ele finalmente disse, sua voz suave. Maria Clara olhou para ele, surpresa. Você não precisa me agradecer, Alexandre. Eu estou aqui porque quero estar. Porque acredito que você merece mais do que este isolamento. Ele a olhou, e por um momento, parecia que ele estava prestes a dizer algo importante. Mas, em vez disso, ele apenas sorriu. Você é diferente de qualquer pessoa que eu já conheci, Maria Clara. Não sei como explicar, mas sou grato por você. Ela sentiu o coração acelerar, mas não disse nada. Em vez disso, apenas segurou a mão dele, como uma promessa silenciosa de que ela estaria ali para o que ele precisasse. Na manhã seguinte, Alexandre acordou com uma nova determinação. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez, sentiu que não precisava enfrentá-lo sozinho. Maria Clara havia se tornado sua âncora, sua inspiração. E ele estava decidido a não deixar o passado definir seu futuro. A mansão Santorini despertou naquele dia com uma nova energia. A rotina de Alexandre e Maria Clara havia se transformado em algo quase ritualístico. Ele, lentamente, recuperava sua confiança no piano, enquanto ela se tornava mais do que apenas uma presença ao seu lado, ela era agora uma constante em sua vida, uma força que o movia para frente. Mas, à medida que as barreiras entre eles se dissolviam, novos sentimentos começaram a emergir, intensos e impossíveis de ignorar. O sol mal havia nascido quando Maria Clara, decidida a limpar o salão principal antes que Alexandre descesse, abriu as portas de vidro que davam para o jardim. O aroma da grama úmida misturado à brisa fresca do amanhecer a fez fechar os olhos por um momento. Mas, ao abrir novamente, ela viu algo que a fez parar. Alexandre estava no jardim, vestido de forma casual, com uma camisa de algodão aberta no colarinho e calças de linho que pareciam feitas sob medida. Ele estava sentado em um dos bancos de madeira perto da fonte, perdido em pensamentos. Ela hesitou por um momento, mas algo na expressão dele, tão serena e vulnerável, a fez se aproximar. Você está sempre acordado tão cedo? Maria Clara perguntou, tentando parecer casual. Alexandre olhou para ela, surpreso, mas logo um pequeno sorriso curvou seus lábios. Só quando não consigo dormir. O silêncio da manhã ajuda. E você? Sempre tão dedicada ao trabalho. Ela riu suavemente, sentando-se ao lado dele sem ser convidada, algo que antes seria impensável. O trabalho ajuda a acalmar minha mente. Mas acho que estou começando a entender o apelo do silêncio. Por um momento, eles apenas ficaram ali, em silêncio, observando o sol nascer.
Havia uma quietude entre eles que não precisava ser quebrada. Mas, quando os primeiros raios de sol iluminaram o rosto de Maria Clara, Alexandre sentiu seu coração acelerar. Ela parecia tão simples e ao mesmo tempo tão fascinante. Ele não sabia como ou quando isso havia começado, mas agora era impossível negar, ele estava se apaixonando. Mais tarde, no salão principal, Maria Clara estava limpando o piano quando Alexandre entrou. Ele a observou por um momento antes de se aproximar, as mãos nos bolsos. Você parece mais confortável com ele do que ultimamente. Ele brincou, mas havia um tom de sinceridade em sua voz. Maria Clara riu, olhando para ele. Talvez porque eu não tenha medo dele. Acho que o piano sabe disso. Alexandre balançou a cabeça, um sorriso genuíno no rosto. Ele se aproximou mais, ficando tão perto que Maria Clara sentiu sua respiração prender. Ele colocou a mão sobre a dela, que ainda segurava o pano, e olhou diretamente em seus olhos. Eu quero tentar algo. Com você. Ele disse, a voz baixa e carregada de emoção. Maria Clara sentiu o calor da mão dele sobre a sua e tentou ignorar o arrepio que percorreu sua espinha. O que você quer tentar? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Uma composição. Algo que seja nosso. Quero criar algo novo. Algo que venha de tudo isso, de nós. Ela não sabia se ele se referia apenas à música ou a algo mais profundo, mas, de qualquer forma, ela sentiu. Sentados lado a lado no banco do piano, Alexandre começou a tocar. Seus dedos ainda eram guiados pelas próteses, mas havia uma fluidez em seus movimentos que não estava lá antes. Maria Clara o acompanhava, pressionando algumas teclas, errando ocasionalmente, mas sempre sorrindo. Você está melhor do que no começo. Alexandre comentou, lançando um olhar divertido para ela. Só porque tem o melhor professor. Ela respondeu, rindo, mas havia um toque de sinceridade em suas palavras. Enquanto a música preenchia o salão, algo mudou. A melodia tornou-se mais intensa, mais carregada de emoção. Alexandre inclinou-se ligeiramente em direção a Maria Clara, como se quisesse estar mais próximo dela, e ela sentiu o ar entre eles mudar. Quando a última nota foi tocada, o silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Eles se viraram para se olhar, e o que viram nos olhos um do outro era inegável. Eu não sei como isso aconteceu. Alexandre começou, sua voz baixa e hesitante. Mas estar perto de você tem sido a única coisa que me faz sentir vivo de novo. Maria Clara piscou, surpresa pela confissão repentina. Mas antes que ela pudesse responder, ele continuou. Eu tentei ignorar isso. Tentei dizer a mim mesmo que você é apenas minha funcionária, mas não é só isso. Você não é só isso. Ela sentiu as palavras dele como uma onda, atingindo-a com força. Ela sabia que havia algo crescendo entre eles, mas ouvir aquilo em voz alta tornava tudo mais real e mais assustador. Alexandre, eu não sei o que dizer. Eu nunca pensei que, ela parou, procurando as palavras certas. Você é uma pessoa incrível. E eu quero estar aqui para você. Mas, isso é tão complicado. Ele assentiu, entendendo. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que não podia mais guardar o que sentia. Complicado ou não, eu não quero perder o que temos. E eu acho que você sente o mesmo. Maria Clara não respondeu, mas a forma como seus olhos brilharam e a maneira como ela segurou a mão dele foram resposta suficiente. Naquela noite, Maria Clara foi para casa sentindo-se mais confusa do que nunca. Ela sabia que estava se apaixonando por Alexandre, mas a diferença de mundos entre eles era gritante. Ela era uma empregada, uma mulher simples com uma filha pequena. Ele era um homem poderoso, com um passado cheio de dor e um futuro incerto. Mas, por mais que tentasse se convencer de que aquilo era errado, seu coração já tinha escolhido. E, ao que parecia, o coração de Alexandre também. Enquanto ela se deitava na cama, os pensamentos sobre ele preenchiam sua mente. E, na mansão, Alexandre fazia o mesmo. Ele sabia que amar Maria Clara significava arriscar tudo,
Mas ele também sabia que o que sentia por ela era diferente de tudo o que já havia sentido. No dia seguinte, Alexandre estava decidido. Ele sabia que não podia mais se esconder do que sentia. Quando Maria Clara chegou à mansão, ele estava esperando por ela no salão principal. Antes de começar seu dia, preciso falar com você. Maria Clara parou, surpresa pela seriedade em sua voz. O que houve? Ele deu um passo em direção a ela, o olhar firme. Eu decidi que não vou mais fingir. Eu te amo, Maria Clara. E não importa o que aconteça, eu quero que você saiba disso. Ela sentiu o coração acelerar, mas antes que pudesse responder, ele segurou suas mãos. Você me deu uma nova chance de viver. E eu não quero perder isso. Não quero perder você. Maria Clara olhou para ele, e em seus olhos, Alexandre viu a mesma emoção que ele sentia. Eu também não quero te perder, Alexandre. Mas estou com medo. Eu também. Mas, juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. E, naquele momento, eles sabiam que estavam prontos para arriscar tudo pelo amor que compartilhavam. O dia amanheceu como um novo capítulo na vida de Alexandre e Maria Clara. Após a confissão emocional que compartilhavam, ambos sabiam que a vida jamais seria a mesma. Naquela manhã, enquanto a mansão começava a despertar, o coração de Alexandre estava leve pela primeira vez em anos. Ele finalmente encontrara algo mais forte que o medo, a dor e as dúvidas: o amor. Maria Clara chegou cedo, como de costume, mas com um nervosismo que não conseguia disfarçar. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela ajustava o avental, mas um sorriso suave permanecia em seus lábios. Alexandre estava à sua espera no salão principal, sentado ao piano. Ele não estava tocando, mas parecia estar refletindo sobre algo importante. Quando ela entrou, seus olhos se encontraram, e a sala inteira pareceu ficar mais quente. Bom dia, Alexandre. Ela disse, tentando soar casual, mas sua voz carregava um tom mais íntimo do que antes. Bom dia, Maria Clara. Ele respondeu, levantando-se do banco do piano. Posso roubar um pouco do seu tempo hoje? Quero te mostrar algo. Alexandre conduziu Maria Clara até o piano, onde havia uma partitura colocada sobre o suporte. As notas eram desconhecidas para ela, mas o título chamou sua atenção: Clara. Você compôs isso? Ela perguntou, os olhos arregalados de surpresa. Ele assentiu, um sorriso tímido nos lábios. Foi inspirado em você. É simples, mas é meu jeito de agradecer por tudo o que você fez por mim. Maria Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela nunca imaginou que alguém pudesse criar algo tão bonito inspirado nela. Alexandre, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Apenas ouça. Ele se sentou ao piano e começou a tocar. As notas fluíam com uma beleza e emoção que enchiam o salão inteiro. Maria Clara ficou parada, com as mãos sobre o peito, sentindo cada nota como se fosse um abraço. Era como se Alexandre estivesse derramando sua alma na música, e tudo o que ele sentia por ela estava ali, nas teclas do piano. Quando ele terminou, o silêncio que se seguiu foi preenchido por emoções que nenhum dos dois conseguia expressar em palavras. Maria Clara caminhou até ele e colocou a mão suavemente em seu ombro. Isso foi lindo. Obrigada por compartilhar isso comigo. Alexandre segurou a mão dela, olhando-a nos olhos. Você merece muito mais do que isso, Maria Clara. E eu vou passar o resto da minha vida tentando te mostrar isso. Mais tarde, enquanto eles estavam no jardim, Alexandre parecia inquieto, como se algo estivesse pesando em sua mente. Maria Clara percebeu a mudança e perguntou com preocupação: Está tudo bem? Você parece distante. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu tenho pensado sobre nós. Sobre o que isso significa para mim, para você. Eu sei que o mundo pode não entender. As pessoas vão dizer que somos diferentes demais, que não pertencemos ao mesmo lugar. Maria Clara segurou a mão dele, sua expressão firme e resoluta. Eu não me importo com o que as pessoas dizem, Alexandre.
O que importa é o que nós sentimos. E eu sei que o que temos é real. Ele olhou para ela, sua determinação espelhada na expressão dela. Era a confirmação que ele precisava. Então, vamos fazer isso. Vamos enfrentar o que for necessário. Porque eu não posso imaginar minha vida sem você. Enquanto os dois compartilhavam esse momento íntimo, Rodrigo, o assistente de Alexandre, apareceu no jardim. Senhor Costa, sinto muito interromper, mas há alguém aqui para vê-lo. Alexandre franziu a testa. Quem é? É Elisa, senhor. Ela disse que é importante. Maria Clara sentiu o coração apertar ao ouvir o nome. Embora Alexandre já tivesse falado sobre Elisa, ela nunca imaginou que a mulher retornaria. Diga a ela que eu não estou disponível. Alexandre respondeu, com um tom que não deixava espaço para debate. Rodrigo hesitou, mas assentiu e voltou para casa. Maria Clara olhou para Alexandre, percebendo o desconforto em seu rosto. Ela ainda significa algo para você? Ela perguntou, com a voz carregada de insegurança. Alexandre balançou a cabeça imediatamente. Não. Elisa é parte de um passado que eu já deixei para trás. E não importa o que ela diga ou faça, eu sei o que quero agora. E é você. As palavras dele foram como um bálsamo para o coração de Maria Clara, que sorriu e segurou a mão dele com força. Dias depois, Alexandre tomou uma decisão ousada. Ele decidiu realizar um recital em sua mansão, algo que não fazia desde o acidente. Ele queria mostrar ao mundo que estava de volta, mas também queria apresentar Maria Clara como a mulher que havia transformado sua vida. Na noite do recital, a mansão estava cheia de convidados, incluindo jornalistas, músicos renomados e amigos próximos de Alexandre. Maria Clara estava nervosa, não acostumada a estar no centro das atenções, mas Alexandre estava ao lado dela, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento. Quando ele subiu ao palco improvisado no salão principal, a sala ficou em silêncio absoluto. Alexandre começou a tocar, suas próteses movendo-se com uma fluidez que era quase sobrenatural. Ele tocou a peça que havia composto para Maria Clara, e, ao terminar, levantou-se e pegou o microfone. Antes de continuar, quero agradecer a uma pessoa muito especial. Alguém que me devolveu a esperança e a coragem de recomeçar. Maria Clara, essa noite é para você. Os olhos de Maria Clara se encheram de lágrimas enquanto a plateia aplaudia. Ela nunca se sentirá tão amada e valorizada. Depois daquela noite, a relação de Alexandre e Maria Clara tornou-se pública. Embora houvesse críticas e comentários maldosos, eles não se deixaram abalar. A força do amor deles era maior do que qualquer obstáculo. Eles continuaram a criar música juntos, viajando pelo mundo e compartilhando suas histórias de superação. Maria Clara se tornou não apenas uma companheira para Alexandre, mas também uma parceira em todos os sentidos. E, ao final de cada dia, quando o mundo parecia se acalmar, eles voltavam para a mansão, sentavam-se ao piano e tocavam juntos, lembrando-se de como tudo começou. Porque, no final, a música não era apenas sobre notas ou melodias. Era sobre o amor que eles haviam encontrado um no outro.